Então, eu queria ler com vocês, nessa noite, um texto que se encontra no segundo livro de Samuel, no Antigo Testamento, 2 Samuel, capítulo 1, a gente vai ler do verso 25 ao 27. 2 Samuel, capítulo 1, do verso 25 ao verso 27. Vocês acharam? Quem achou, diga amém. E então ainda falta muita gente. Quem achou agora, diga amém com vontade. Amém. Beleza. Então, antes da gente ler, vamos fazer uma oração? Senhor amado, obrigado pela tua presença aqui com a gente, porque o teu Espírito tem falado com a gente, tocado em nós. Agora, Senhor, completa essa obra, falando aos nossos corações, através da exposição da tua palavra, que aquilo que vem da boca de Deus fique gravado em nós. É a nossa oração, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Gente, então, veja só, antes de ler o texto, queria explicar o seguinte. Israel havia acabado de guerrear com os filisteus. Os filisteus prevaleceram. O rei Saul e Jonatas, seu filho, morreram na batalha. O rei Saul, ele era um rei desequilibrado. O rei Saul era um rei que não inspirava confiança. O rei Saul não contava com a simpatia do povo. Mas, ao contrário, Jonatas, seu filho, era um príncipe muito amado, muito querido pelas pessoas. A guerra foi terrível e acabou com a derrota de Israel. Então, Davi, que nutria uma enorme amizade por Jonatas, faz a seguinte declaração. É o texto que nós vamos ler. Como caíram os guerreiros no meio da batalha. Jonatas está morto sobre os montes de Israel. Como estou triste por você, Jonatas, meu irmão. Como eu lhe queria bem. Sua amizade era para mim mais preciosa que o amor das mulheres. Caíram os guerreiros. As armas de guerra foram destruídas. Então, gente, a Bíblia diz que Jonatas era um guerreiro. Essa palavra traduzida por guerreiro, ela significava uma pessoa de fato corajosa, forte, valente, mas que ela reunia essas qualidades sob uma enorme integridade diante de Deus. Era alguém valente, guerreiro, corajoso, mas totalmente correto diante do Senhor. Então, essa expressão guerreiro, ela é usada em vários momentos do Antigo Testamento. Na tradução mais antiga, essa mesma palavra foi traduzida por valente, mas o que ela queria dizer é isso, é uma qualidade que vinha repleta de virtudes extremamente admiráveis. E a Bíblia, de fato, assim, ela destaca esse tipo de pessoa, essa pessoa íntegra, correta, corajosa, forte e valente. Ela dá um destaque a pessoas que eram assim, agiam assim. Então, um exemplo são os valentes de Davi. Há um texto do Antigo Testamento que vem citando lá as características de cada um dos valentes de Davi, dizendo como cada um era mais corajoso do que o outro. Mas havia uma característica muito interessante neles. O trecho lá pelas tantas diz que eles lutavam com tanta vontade, tanta disposição e por tanto tempo seguido, direto, sem descanso,
que as suas mãos grudavam nas espadas. Era como se fosse uma única coisa, devido à intensidade da luta, à violência do combate e ao ímpeto, ânimo, disposição que aqueles valentes, aqueles guerreiros tinham. Já no Novo Testamento, a Bíblia menciona os heróis da fé. Há um capítulo no livro de Hebreus, todo dedicado a eles. Os heróis da fé foram pessoas que não tinham uma espada de metal propriamente, mas foram pessoas que fizeram da sua confiança em Deus uma arma imbatível. Ora, os corajosos, os valentes, os guerreiros, eles eram e são pessoas com qualidades e virtudes impressionantes. No entanto, esses guerreiros valentes também caem. Até os grandes guerreiros também podem cair. Eu vou citar alguns exemplos aqui, que alguns vão achar exemplos bons, outros vão achar uns exemplos ruins, negativos, etc. Alguns são de fato negativos, mas como são fatos recentes que ocuparam as manchetes dos jornais, eu acho que vale a pena usá-los como ilustração. Então, por exemplo, há um pouco mais de 2 anos atrás, havia no UFC um lutador brasileiro chamado Anderson Silva, que era considerado imbatível, o melhor de todos os tempos. Se você pegasse todos os campeões juntos, ele seria o maior, o melhor, o mais destacado. Ele nunca havia perdido uma única luta. Ele zombava dos seus oponentes. Quando ele entrava no ringue, ele escarnecia e chegava a humilhar alguns dos seus oponentes. De repente, de uma maneira inesperada, surpreendente, Anderson Silva foi nocauteado por um até então desconhecido, chamado Chris Weidman. E quando Anderson Silva voltou, ele fez uma lambança ainda pior. Ganhou uma luta medíocre, e ainda usou, ficou comprovado, substâncias químicas proibidas, que certamente o ajudaram naquela vitória forjada. Me perdoem esse exemplo, que eu sei que quando os irmãos vêm para a igreja, vêm pensando em ter paz, alegria no coração, mas eu quero relembrar que há pouco mais de 1 ano, o Brasil foi sede da Copa do Mundo. E ele era um dos favoritos. Foi armado todo aquele circo, vários estádios, pelo país todo, todas as regiões, porque a ideia era que no final o Brasil levasse a Copa, fosse coroado, enfim, vamos parar por aí. E o Brasil já havia ganho várias partidas, era certa a vitória do Brasil, até que de repente ele se depara com a Alemanha e pronto, 7-1, gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Há poucas semanas atrás, nós vimos a campeã absoluta de MMA, também Ronda Rousey, ser derrotada de forma humilhante por uma desconhecida no UFC, apesar de ser conhecida no mundo do boxe, chamada Holly Holm. A Ronda, ela era tão impressionante que as apostas não eram no sentido de saber se ela ia ganhar ou não, mas em que round ela ganharia ou quantos segundos ela levaria para derrotar as suas oponentes. Nas 3 últimas lutas da Ronda Rousey, se somasse o tempo que ela levou para derrotar as suas 3 oponentes, daria algo em torno de 1 minuto e meio. As suas lutas eram assim, 30 segundos, ela demolia a sua adversária. Então a dúvida era, será que vai aparecer uma adversária que consiga levar a luta para o segundo round? E aí aconteceu que surgiu a Holly Holm, que dominou o primeiro round todo, e no segundo assalto, de uma maneira que deixou o mundo, enfim, desse esporte, dessa luta, absolutamente chocado. Ela não... Pouco tempo de começar o segundo round, ela dominou o primeiro e acabou com a luta no segundo, derrotando a Ronda. Foi uma surpresa.
para um mercado, esse da luta, que movimenta milhões, centenas de milhões, talvez bilhões de dólares. A perda da Honda foi uma coisa assim que deixou o mundo chocado. Nessa última semana, foi a vez do senador Delcídio Amaral. É claro que a gente fica feliz por ver pessoas poderosas sendo presas porque cometeram crimes. Mas, por outro lado, eu fico pensando, eu não sei a impressão de vocês a respeito desse senador, mas até agora a imagem que eu tinha dele era uma imagem bem razoável. Eu concordo com vocês que no Brasil, se admirar um político, achar que existe um que é efetivamente honesto, é muito complicado, é difícil. Eu acho que deve ter algum, deve ter. Você também não conhece, mas deve ter. Tá certo? Mas esse Delcídio, ele transmitia aquela confiança, sabe? Assim, não sei se pelo cabelo branco, pelo jeito manso de falar, ele tinha, isso a gente lê pelos jornais, um trânsito bom entre os partidos, fazia uma ligação interessante, era um cara assim que se posicionava até então com muita educação, etc. Ou seja, eu fico feliz porque o cara cometeu um crime e foi preso, mas eu não vibro por isso estar acontecendo, no sentido de ser como aquele pessoal do Evangelho de João, capítulo 8, sabe? Surpreenderam a mulher em adultério, o cara pegou a mulher em adultério mesmo, cara, traz para o meio da rua e vamos jogar pedra nela, entendeu? Tem gente que vibra por isso, que baba por isso, que torce para que alguém caia, e se deleita com isso, que maravilha, que o cara se arrebentou, que se deu muito mal, bem feito para ele, um criminoso merece estar lá. Então, assim, é bom ver que o Brasil parece que está começando a mudar de verdade. Espero que isso continue e que o Brasil entre nos eixos e quem cometa crimes aqui, de fato, pague, devolva o dinheiro roubado e acerte contas com a justiça. Apesar disso, não dever trazer uma alegria nesse sentido de exultarmos por ver o cidadão preso, mesmo sendo um canalha. Vimos a prisão do banqueiro André Esteves, então, primeira vez que um cara poderoso assim, o 13º homem mais rico do Brasil, está em Bangu 8, dormindo numa cela, trancafiado. Vimos há pouco tempo atrás a queda de Eike Batista, Marcelo Odebrecht, da própria Volkswagen, que foi surpreendida porque viram que ela fazia um chip que falsificava aquela análise da emissão de gases do seu carro, para parecer que ela de fato estava contribuindo favoravelmente ao meio ambiente. Então, pessoas, empresas que, num certo momento, pareciam imbatíveis, inabaláveis, e apenas alguns instantes depois, elas estão destruídas, estão no chão. Acabou a moral, acabou a integridade, a fama, acabou tudo. Num certo momento, parecem pessoas que jamais vão descer daquele pedestal. E no instante seguinte, estão totalmente arrebentadas e destruídas. Então, gente, veja, a Bíblia diz que nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Quando entramos numa guerra, gente, nós temos que esperar que hajam baixas dos dois lados. Seria muita ingenuidade, muita imaturidade, absoluta ilusão da nossa parte, entrarmos numa guerra achando que apenas do lado do inimigo, apenas do lado de lá, só eles é que vão sofrer baixas, só eles é que vão ter perdas, só eles é que vão se ferir nessa luta, só o outro lado é que vai sofrer, só eles é que vão ficar chocados, vão chorar, só eles é que vão sofrer os danos. Isso não está escrito em lugar nenhum. O que a Bíblia diz é que nós estamos em guerra, e guerra é guerra. Quando nós entramos numa guerra,
Claro que a nossa intenção é nós levarmos o nosso exército celestial à vitória. Mas, gente, vai ter bala para todo lado, vai ter explosão em tudo que é lugar. E muito provavelmente, vários do nosso lado vão se ferir, vão se machucar. Nós estamos em guerra. E o inimigo, ele é um inimigo astuto. É difícil. Nós lutamos contra as forças espirituais do mal, que é uma força invisível, que nós não conseguimos enxergá-la, mas é uma força poderosa. Algumas vezes nos vemos envolvidos com essa coisa ruim, do mal. Existe outro inimigo, que é o mundo, contra o qual lutamos, e certamente a nossa luta mais difícil, o nosso pior inimigo, somos nós mesmos. Lutamos contra o pecado do nosso coração, lutamos contra a inclinação para o mal do nosso próprio coração. Então, gente, a queda do amável príncipe Jonatas, ao contrário de alguns desses exemplos negativos que eu acabei de citar, não foi uma queda desonrosa, covarde ou por fraqueza, mas numa batalha terrível contra os filisteus, Jonatas acabou abatido. E ele caiu lutando bravamente em prol do reino de Deus. Muita gente de Deus tem tombado nesse combate. Aqui eu não me refiro necessariamente a um pecado moral, ao adultério, ao roubo ou algo assim. Mas a gente de Deus, cujo zelo pelo ministério, o extremo cuidado pela vida dos irmãos, o seu enorme amor para com todos, inclusive os seus inimigos, algumas vezes leva essas pessoas a esquecerem os seus próprios limites. Alguns exercem seus ministérios como os valentes de Davi que eu citei. Eles estão lá, em meio à batalha, as suas espadas estão grudadas nas suas mãos, e eles são muitas vezes tomados por câimbras terríveis, câimbra na mão, no braço, no coração, na alma, porque a luta é intensa, a luta é terrível, a luta é dura, mas eles não arrefecem e prosseguem até exaurirem as suas forças espirituais quase que por completo. São corajosos, bravos, altruístas e estão na luta. Não lutam por si mesmos, não lutam em prol de ideais egoístas, pessoais, mas para satisfazer o rei. É gente que, de fato, é tão envolvido com a obra de Deus que você vê claramente, são pessoas que não se satisfazem em apenas observarem a história da igreja sendo escrita, mas elas fazem questão de participar ativamente desse processo. São as pessoas que no século 21 ajudam a escrever a história da igreja, com suas lágrimas, com seu suor, e por que não dizer até mesmo com seu sangue. Gente cuja queda, cujo abatimento, cujo arrefecimento não traz alegria ao coração de ninguém que a conhece. Mas como Davi disse, como estou triste por você, Jonatas, meu irmão, como eu lhe queria bem. Então, gente, dito isso, vamos fazer algumas aplicações. De que forma a gente pode aplicar isso em nossas vidas? Vamos lá. Primeira aplicação. Queria dizer para você, não desista da sua missão. Deus tem uma missão para você.
ela ainda não acabou, então não desista dela. Numa guerra, normalmente se espera que nós sejamos abatidos, feridos, ou que a gente vá duelar com o inimigo. Então, o seu alvo maior é aquela batalha com aquele outro ser, aquela coisa, aquela entidade. No entanto, nós também podemos ser feridos por cairmos numa armadilha. Pisou numa mina. Então não é um confronto direto pessoal com aquele inimigo, mas você pisou numa mina, você caiu numa armadilha, e aquela armadilha te abateu. Existe uma outra possibilidade, se você não fez um planejamento correto, de você ficar sem munição. Você está na frente de combate, mas de repente você se pega fragilizado. O inimigo está lá, toda a munição, está lá com toda a força, todo o vigor. Você está com vontade, mas como você não se planejou corretamente, faltou alguma coisa no meio de todo esse processo, de repente você se sente desarmado, vulnerável, exposto. Pior do que isso, algumas vezes, no nosso exército, alguns são feridos pelo chamado fogo amigo. Isso acontece demais nas guerras. A pessoa parte para o ataque, os seus companheiros ficam atrás dando cobertura, e aqueles que estão indo lá na frente, eles estão achando que estão sendo guardados porque ficou atrás, e desses seus parceiros, algumas vezes ele recebe a bala nas costas, ferido por fogo amigo. Então, gente, vejam só, os valentes, eles também caem. Os valentes, os guerreiros, os corajosos, eles se cansam, eles se abatem, eles se veem feridos, sofrem, mas nem por isso eles deixam de ser valentes. Nem por isso eles perdem a coragem. Provérbios capítulo 24, verso 16 diz: ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer. Pode dizer amém? Amém. Ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer. Jonatas era um príncipe amável, admirado, e não deixou de sê-lo por ter sido vencido em combate. O justo não é alguém que nunca cai, mas caindo, se levanta e prossegue na caminhada. O justo cai, mas ele não fica prostrado. Ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer e prosseguirá em seu chamado, prosseguirá até concluir a sua missão. Então veja, não importa de que forma talvez você tenha sido abatido, mas você precisa reagir, você tem que se levantar. Eu quero dizer a vocês que hoje Deus trouxe aqui, estão ouvindo isso, que a sua missão não terminou, sua tarefa não está concluída, e que você não pense que eu estou repetindo aqui um mero clichê, uma frase de efeito, mas eu quero lhe garantir, como verdade bíblica, que Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Deus não abriu mão de você. Então não solte o arado, não largue a espada, não desista, não pare, não interrompa a sua caminhada com Jesus. Vê se você concorda com o raciocínio que eu vou fazer agora. Se o inimigo te derrubou, você sentiu que caiu, se abateu, se frustrou, decepcionou, esfriou o coração, o inimigo te derrubou. Se você a partir desse momento sente que não é mais digno, incapaz, não é merecedor, e por isso abre mão do seu ministério, do seu chamado, da obra que Deus tem para você, o inimigo ganhou 2 vezes. Primeiro, quando te derrubou. Segundo, quando te tirou do combate. Então, se você caiu,
levante-se novamente. Veja, apenas Deus sabe do seu pecado, acerte-se apenas com Ele. Você não tem que sair propagandeando o seu pecado para as pessoas. Pecou, só Deus que foi ofendido, só Ele que sabe. Gente, então se acerta com o Senhor, se reconcilie com Ele. O seu pecado afetou sua família, então acerte-se com Deus. E depois com a sua casa. O seu pecado afetou toda a igreja, então acerte-se com Deus. E depois faça com que o seu arrependimento seja tão convincente quanto o seu pecado foi evidente para as pessoas que convivem com você. Mas não interrompa toda a sua vida, seu chamado, sua missão, porque em algum momento você caiu. Levante-se, acerte-se e prossiga. Não desista da sua missão. Fale para a pessoa que está do seu lado. Não desista da sua missão. Segunda aplicação. Confie no Senhor para dar uma grande virada em sua vida. Confie no Senhor para dar uma grande virada em sua vida. Irmãos, eu amo o Salmo 37. É o salmo do meu coração. Esse é um salmo pessoal que Deus me deu. Veja que maravilhosa, veja que coisa maravilhosa que o salmista afirma. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Então você vê o que acontece aqui? O que o salmista está ensinando para a gente? Veja, as mãos do Senhor são fortes. As mãos do Senhor são poderosas. As mãos do Senhor, claro que pela sua palavra, o Senhor fez todas as coisas. As mãos do Senhor detêm um poder inigualável, incomparável. As mãos do Senhor são totalmente poderosas. Mas as mãos do Senhor também são cheias de graça. As mãos do Senhor são cheias de compaixão, de misericórdia, de bondade, de amor. Então o salmista diz que quando nós tropeçamos, essas mãos absolutamente poderosas, mas também graciosas, misericordiosas e cheias de compaixão, nos amparam de maneira que, ainda que você tropece, elas não deixarão que você se esborrache completamente. Ainda que você tropece, elas não deixarão que a sua vida seja completamente destruída. Você vai tropeçar, vai cair, mas antes que você chegue no chão, elas vão te amparar, elas vão impedir que coisas piores aconteçam na sua vida. Então, observa só, os valentes, como nós estamos vendo, caem, se cansam, se abatem, são feridos, mas o Senhor não é assim. Isaías pergunta, será que você não sabe? Você nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. O Senhor não se cansa, o Senhor não fica exausto, sua sabedoria é insondável, Ele fortalece o cansado, o Senhor dá grande vigor aos que estão sem forças, até os jovens se cansam, mesmo os jovens ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias,
correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse é o Deus a quem nós servimos. Um Deus que nunca se cansa, um Deus que nunca se fadiga e renova, dá novo ânimo àqueles que nele esperam. Mesmo que você se sinta como um monte de ossos secos, lembra de Ezequiel? Ele é capaz de restaurar as nossas vidas. Ele é capaz de nos trazer de volta à vida e de nos encher novamente do seu Espírito. Você se lembra de Pedro negando a Jesus? Gente, que fato terrível, dramático. Eu não consigo imaginar a dor de Pedro. Pedro andou 3 anos com o Senhor. Pedro amava o Senhor. Pedro estava com o Senhor Jesus desde o início do seu ministério. Havia lhe votado tantas vezes que acompanharia o Senhor até a morte. E numa prova simples, para a qual ele havia sido até advertido que aconteceria, quando lhe perguntam, você estava com ele? E ele diz, não. Não, você andou com ele? Não, não conheço essa pessoa. Não, mas o seu jeito de falar, tudo leva a crer que você era dos seus discípulos, andava com ele. Não me fale mais nisso, eu não conheço este homem. E aí, Jesus apenas dá uma olhada para ele naquele momento e ele chora amargamente. Eu não tenho ideia do que foi essa dor no coração de Pedro de ter negado o Senhor. Algo terrível. Jesus foi para a cruz, 3 dias depois ele ressuscita. Eu imagino a angústia de Pedro. Depois que fez o que fez, como ele vai olhar de novo para o Senhor? Se ele tivesse essa oportunidade de conversar com Jesus, como seria o encontro? O que Jesus diria para ele? E aí, irmãos, aconteceu um encontro. Mas Jesus não repreendeu Pedro. Jesus não disse sequer, viu Pedro, eu te avisei. E olha o que aconteceu. Jesus não fez menção àquilo. Apenas disse, Pedro, você me ama? E Pedro falou, Senhor, tu sabes todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro, então olha só, cara, só cuida das minhas ovelhas. Cuida do meu rebanho. Está tudo certo. Vamos para frente. Percebe? Esse é o nosso Deus que vira o jogo, que faz tudo diferente. Pedro estava ali arrebentado, destruído. Ele não tinha ideia do que seria desse encontro com o Salvador amado que ele havia negado há pouco tempo atrás. E o Senhor só o consolou, o animou, falou, cara, estou do seu lado, vá em frente. Terceira aplicação. Avivamento é para crente. Não esqueça disso. Nós falamos sobre isso no aniversário da igreja, mas é algo que a gente precisa relembrar. É algo que a gente não pode esquecer. A gente tem que falar sobre isso constantemente. Não esqueça, avivamento é para crente. Avivamento não é para aqueles que nunca conheceram Jesus. Avivamento não é para não crente. Avivamento não é para praticantes de outras religiões. Avivamento não é para pessoas que nunca conheceram Jesus. Todas essas pessoas que eu acabei de citar, elas precisam, antes de mais nada, conhecer o amor do Salvador, experimentarem a graça de Jesus. Mas avivamento é para crente. Derramamento do Espírito é para crente. Fogo que vem do céu é para cristão. Nós, crentes, é que precisamos ser constantemente reavivados. Não fique constrangido de falar isso. Não fique constrangido de pensar nisso, de admitir essa possibilidade. Meus irmãos, nós precisamos ser reavivados. Renovação, avivamento, reavivamento, derramamento do Espírito é para crente, não é para descrentes. Nós não precisamos seguir
aquele caminho fatídico em que começamos bem, conhecemos Jesus, nos apaixonamos pelo Senhor, devoramos a Bíblia em pouco tempo, tínhamos enorme prazer de orar, jejuávamos com enorme alegria no coração, os momentos de comunhão com os irmãos eram momentos de enorme alegria e deleite para a nossa alma. E aí fomos andando nesse caminho, e à medida que nós andávamos, as surpresas, algumas ruins, foram endurecendo o nosso coração, perdemos a característica, perdemos a condição, a habilidade de nos surpreendermos com os grandes feitos do Senhor. Começamos a ter dificuldade em orar, em ler a Bíblia, em estar com os irmãos. Começaram a surgir muitas prioridades extremamente importantes na nossa vida. A Bíblia foi ficando esquecida em algum canto, de algum instante. Não me lembro mais quando foi a última vez que orei. Meu coração tem ficado endurecido. Eu continuo vindo às reuniões de domingo, talvez até a minha própria célula, mas o meu coração não vibra mais como antes. Se não ensinarem uma música nova, se forem repetir de sempre, talvez o meu coração não sinta nenhuma emulação ou alguma coisa que me leve a me emocionar diante de Deus. E aí prosseguimos nesse caminho e de repente nos damos conta de que estamos tendo uma vida muito parecida com aquela que Jesus repreendeu no Novo Testamento, dizendo: olha, vocês, para mim, são como sepulcros caiados, porque por fora vocês são muito bonitinhos, mas eu estou vendo o coração de vocês. Tem alguma coisa errada, alguma coisa precisa ser acertada. Então você percebe? O cristão, ele não tem que andar nesse caminho. E é para isso que existe o avivamento. E o Senhor quer enviar do seu Espírito para fazer de nós cristãos assim, cheios do Espírito, que exultem na sua presença, que tenham enorme prazer de ler as Escrituras, que fiquem absolutamente incomodados enquanto não se colocarem diante do seu Senhor em oração antes que aquele dia acabe. Não posso dormir sem falar com meu Deus, sem abrir o coração, sem ouvir o que Ele tem a dizer. Eu preciso jejuar, eu tenho que estar mais sensível ao Senhor. Eu não consigo abrir mão da comunhão com os meus irmãos, não por eu ser cobrado por isso, mas porque é algo que traz enorme alegria, motivação para mim. Agora, na quinta-feira passada, nós comemoramos aqui, pela segunda vez, o Dia Nacional de Ação de Graça. E, num certo momento, foi aberto às pessoas que quisessem compartilhar uma experiência, dar um testemunho, que assim o fizessem. Gente, olha, até onde eu consigo me lembrar, todos os testemunhos, todas as experiências foram assim: gente que passou pelo vale da sombra da morte, e ali Deus visitou seus corações, o Senhor as alcançou, e a cada momento que uma pessoa se levantava e dava seu testemunho, você via uma lágrima escorrendo de um olho, você via uma pessoa assim muito quebrantada com aquilo que ela estava ouvindo, que as pessoas estavam sensíveis, abertas, e elas percebiam os grandes feitos do Senhor na vida daquelas pessoas. O problema é que quando o coração endurece, essas coisas continuam acontecendo ao nosso redor, mas nós não exultamos mais, nós não nos maravilhamos mais, nós ficamos como brutos, endurecidos, irracionais. Nós perdemos a qualidade de contemplarmos a beleza, a grandiosidade do nosso Deus. Então, gente, esse caminho pode ser interrompido, esse caminho da dureza, ele pode ser revertido. Deus pode fazer tudo novo. É possível voltarmos a crer. É possível voltarmos a nos alegrar no Senhor.
é possível fazer de Deus um grande amado das nossas almas. Então, gente querida, eu quero concluir dizendo que a queda de ninguém deve causar alegria em nossos corações. E quando um valente de Deus cai, isso é motivo de grande tristeza, de choro. Mas quando um valente de Deus cai, a não ser que a gente esteja falando da morte, que não é o caso aqui, isso não é uma situação definitiva. Quando o valente de Deus morre, ele cai nessa terra como um guerreiro e ele já ressurge do outro lado, ele já abre os olhos diante de Deus como um filho amado, querido, que voltou para casa. A guerra acabou, percebe? Mas nós estamos falando aqui de uma queda espiritual, de uma queda do vigor do nosso coração. Então eu quero dizer que isso não é uma situação definitiva, que os justos cairão, mas se levantarão e prosseguirão. Os justos, por mais atacados que sejam, jamais interromperão sua missão. Da mesma forma que o Senhor fez ressuscitar, encheu do Espírito Santo aqueles ossos secos do Vale de Ezequiel, o Senhor deseja nos dar do seu Espírito. Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram, nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, ó povo meu, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Disso que precisamos, é isso que devemos buscar de todo o nosso coração. Vamos orar? Senhor amado, os valentes, os guerreiros, os corajosos também caem, sofrem, são abatidos, feridos, caem em armadilhas, às vezes estão fragilizados, mas nós queremos pedir ao Senhor que venha mais uma vez nos levantar, que derrame mais uma vez sobre nós uma porção especial do Teu Espírito Santo, para que a gente continue, para que a gente não desista da missão que o Senhor nos designou. Senhor, que o Senhor nos conceda essa graça especial para que haja uma grande virada na nossa vida, para que a gente saia da nossa zona de conforto, para que a gente de fato deixe esse exemplo de um monte de ossos secos no passado e que venhamos a viver novamente como um forte e poderoso exército, pessoas cheias do Espírito, que exultam na Tua presença, que confiam no Senhor, que não se abatem diante dos desafios da vida, que o Senhor continue nos amparando com as Tuas fortes, poderosas e amáveis mãos, cheias de compaixão e de misericórdia. Faz assim, Senhor, que o Senhor possa enviar para nós um grande, profundo e eficaz avivamento. Manda o Teu Espírito, Senhor, para trazer vida novamente a esses ossos. Vem e toma as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.